Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Estamos agora começando uma nova temporada e você já percebeu que nós temos grandes novidades para vocês. A primeira delas é que nós montamos alguns recursos audiovisuais para ajudar na compreensão da Palavra de Deus. A segunda novidade é que a partir dessa temporada nós vamos começar o estudo do livro do profeta Daniel. Por isso, Bíblia Fácil, Daniel. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a viajarmos 2.600 anos no passado, até Babilônia. E lá, juntos com o jovem cativo Daniel, nós iremos aprender as preciosas lições da Palavra de Deus para os dias atuais. Agora eu queria aproveitar esse momento para apresentar a você os convidados especiais que nós trouxemos até aqui, o Cevisa, nessa nova temporada do Bíblia Fácil. Eu vou começar aqui com o Alexandre, que veio lá de Araguari, Minas Gerais. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, pastor Arilton, é um prazer estar aqui participando do programa Bíblia Fácil. Gostamos muito desse programa, não perdemos um dia sequer em casa ali. E para nós é um prazer estar aqui compartilhando e aprendendo um pouco mais na Palavra de Deus. Eu fiquei sabendo que você é pastor também, Alexandre, é isso? Isso, sou pastor ali na Igreja Assembleia de Deus já faz alguns anos e estamos ali procurando cada dia mais aprender e aplicar a Palavra do Senhor, né? Porque para isso fomos chamados, né? Amém. Eu queria aproveitar então, Alexandre, o pastor Alexandre, mandar um abraço para todos os amigos da Assembleia de Deus, nossos queridos irmãos que em toda parte nesse Brasil participam do estudo da Bíblia junto com a Bíblia Fácil. Um grande abraço para todos vocês e muito obrigado pela sua participação. Bom, ao lado do Alexandre está a sua esposa, que é uma professora, é isso? Kênia. Seja bem-vinda, professora Kênia. Obrigada, pastor. Você também é de Araguari, de nascimento ou não? Não, eu sou mato-grossense. Ah, você nasceu em Mato Grosso. Eu nasci no interior de Mato Grosso, em Alto Araguaia. E como você encontrou o Alexandre? Fui lá em Goiás buscar. Você foi buscar lá em Goiás? Lá em Goiás. É? Ok, tá certo. Olha, professora, seja bem-vinda, tá, professora Kênia? Obrigada. É um prazer para nós receber você, tá bom? Obrigada. Bom, nosso próximo convidado é o Leonardo e ele vem lá de Vitória, é isso, Leonardo? É isso mesmo, pastor. Vem de Vitória, eu sou mineiro de Varginha e moro em Vitória já há 12 anos. Há 12 anos você está em Vitória. Você é músico, é isso? Sou músico. Uma hora ou outra, então, vai poder dar uma palhinha pra gente aqui no Bíblia Fácil, vai? Se Deus quiser. Então, eu quero agradecer ao pastor, ao Novo Tempo, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, dividir e compartilhar essa experiência nova com todos vocês. Que bom, Leonardo. Seja muito bem-vindo, muito viu? Obrigado. Me disseram que você já tem alguns CDs gravados, é verdade? Tem alguns trabalhos gravados. Ok, que bom. Agora nós vamos poder conhecer mais um pouquinho do seu trabalho aqui no programa, tá bom? Obrigado. Bom, a nossa próxima convidada é a Aparecida e ela é perto aqui, é em São Paulo mesmo. Ela é fisioterapeuta, é isso, Aparecida? Isso, eu sou de Jacareí. Na verdade, sempre morei em Santa Branca, mudei há pouco tempo. É um prazer e satisfação estar com todos aqui, né, estudando a Palavra de Deus. E é muito gratificante, o Cevisa também trouxe, né, várias informações, o conhecimento. Então, toda essa sabedoria de vocês e esse aprendizado vai ser muito bem-vindo hoje. Muito que obrigada. bom, viu? E qualquer pessoa que tiver problema aqui de coluna, postura, você está aqui para nos ajudar, né? Sim, à disposição. Obrigada. Que bom, doutora. Seja bem-vinda, viu? Nossa próxima convidada é a Penha. Isso. Penha, você vem de onde, Penha? Eu sou de Jacareí. De Jacareí também. Também. Seja muito bem-vinda. Eu nasci na Bahia e moro... você é baiana? Eu sou de Nova Canaã. Nova Canaã. Bahia, é. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos baianos aqui. A gente vai na Bahia e o baiano sempre faz uma festa, né? Mas que alegria. Um abraço para todos vocês e obrigado pela sintonia aqui no Bíblia Fácil. Me disseram que você é cabeleireira. Sou cabeleireira. Então, alguém se precisar de um trato aqui, você está aqui para nos ajudar, né? A gente ajuda, sim. Que bom, viu? Penha, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? Quero agradecer também ao programa, né? Pela oportunidade. Eu acredito que cada um tem um propósito, né? A gente está aqui pelo propósito. Fomos trazidos e convidados para aprender mesmo a palavra de Deus. E isso é muito gratificante para mim. Que bom, Obrigada. Penha. E aqui vamos aprender muito da Bíblia e muito sobre Daniel nessa temporada. Nossa próxima convidada é a Márcia. Ela vem também de São Paulo, de Sertãozinho. Isso, pastor. Mas, Márcia, você nasceu em Sertãozinho? Nasci em Sertãozinho. Nasceu lá mesmo? Isso. Ok. Você é
assistente fiscal? Exato. Qual é o trabalho? Explica para nós melhor o que é isso. Então, é um trabalho que eu trabalho com nota fiscal, imposto, essa parte, assim, de nota explica fiscal. por que o brasileiro paga tanto imposto, então. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui. Aí já não é pra Não é culpa sua, né? Exatamente. Mas olha, Márcia, que bom ter você com a gente, tá? É um prazer, eu agradeço. Seja muito bem-vinda ao Bíblia Fácil, tá? Nossa próxima convidada é também aqui de São Paulo, Renata. Renata, seja bem-vinda. Você é estudante, né, Renata? Sim. Está estudando o quê? Ciência da computação. Ciência da computação. Você quer ficar, então, bem antenada aí com a questão da informática, é isso? Sim. E com a programação. Você nasceu em São Paulo mesmo? Sim. Qual é a cidade sua de origem? É São Paulo, capital. Capital. Isso. Você é paulistana da Gema, é isso? Isso mesmo. Minha amiga, seja muito bem-vinda, tá, Obrigada, Renata? E pastor. acompanhe o esposo, é isso? O esposo chama-se o Everton, também aqui de São Paulo, e é segurança de informática, a sua área de atuação? Isso, eu trabalho com segurança da informação. Segurança da informação. Correto. Explica para nós um pouquinho melhor o que é isso. A gente trabalha com segurança dos dados, de arquivos da empresa. Ah, ok. Para que as informações da empresa não vazem Isso, na correto. internet, por exemplo. Correto. Até mesmo os próprios usuários da empresa para não ter acesso a todo o conteúdo da empresa. Ok, tem coisas que não são Correto. para todos os servidores. Isso. Entendi. Ok, então, olha, o Everton, seja muito bem-vindo, tá? Você e a Renata, esse casal simpático, para estar conosco. Obrigado, pastor. Eu Tá? queria agradecer a oportunidade de estar aqui, que a gente vem acompanhando desde a primeira temporada, e é um prazer muito grande estar aqui com Mas que vocês. bom, muito bom ter você, tá? Obrigado. E a nossa próxima convidada, nossa última convidada é a Emilene. E a Emilene, ela é comerciante e também aqui de São Paulo. Sou de São José do Rio Preto, interior São de São José Paulo. do Rio Preto. Isso. Nascida em Monte Aprazível, que é bem do lado, Que é próximo. próximo. Você é casada? Sou casada. E o esposo chama como? Claudemir. Claudemir. Tem filhos? Tenho um filho, pequenininho. É? Como é que ele chama? Vitor Hugo. Vitor Hugo? Tem só 12 anos. 12 anos? É. Ah, já é um rapaz então, né? Mas que bom, já está com saudade deles? Um pouquinho já. A gente fica, né? Com saudade da família. Bom, espero que a estadia tua aqui no Servisa, viu, Emilene, seja muito proveitosa, tá? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Que bom, muito bom ter você aqui, todos vocês. Bom, como eu já falei para você, essa temporada está cheia de surpresas. E sabe qual é a próxima surpresa? Deixa eu mostrar para vocês aqui. A próxima surpresa é que o programa Bíblia Fácil preparou uma Bíblia personalizada. Agora você pode ter a Bíblia ou com o guia de estudos Bíblia Fácil. E nós vamos agora oferecer aqui, dar um presente para todos os nossos convidados. Vou pedir o Geto que me ajude aqui. Nós vamos entregar para cada convidado um exemplar dessa Bíblia. E eu quero dizer para vocês de que no Brasil, vocês são as primeiras pessoas que estão recebendo essa Bíblia, viu? Vocês são as primeiras pessoas que estão recebendo um exemplar da Bíblia Fácil. Essa Bíblia foi preparada com muito carinho pelo programa para você poder também adquirir, se você desejar, e você vai ter acesso a essa Bíblia que é a versão Almeida Revista aí, atualizada. Então é a versão Almeida Revista e atualizada. E eu vou já convidar você para abrir essa Bíblia que você acabou de receber no Evangelho de São Mateus. Eu sempre dou a página para vocês aqui, né? É a página 24 do Novo Testamento. Então, lá no final, né, da Bíblia está o Novo Testamento e na página 24 você tem Mateus. Então, vamos aí para Mateus e eu quero ler um verso com vocês que é chave para nós aqui. Encontraram? Mateus 24, olha o versículo 15. Assim diz a Bíblia: quando, pois, virdes a abominação, o abominável da desolação de que falou qual profeta? Daniel. Aqui é o próprio Cristo fazendo alusão ao profeta Daniel. Se até o Cristo mencionou o profeta Daniel, então esse profeta tem mensagens especiais para todos nós. E por isso eu quero convidar vocês e você que nos assiste em casa para tomar a sua Bíblia e a partir de agora começarmos o estudo do livro do profeta Daniel. Esse livro extraordinário que sem dúvida vai encher a nossa vida com as bênçãos dos céus. E o primeiro tema que nós vamos estudar dentro do livro do profeta Daniel
fala justamente sobre a atualidade desse livro. Nós iremos estudar Daniel, um livro para os dias de hoje. Ainda que escrito há 2.600 anos atrás, a mensagem de Daniel é para os nossos dias. Agora, nós temos um hábito aqui no Bíblia Fácil. A gente nunca começa o estudo da Bíblia sem antes orar. E eu quero convidar vocês e você que nos assiste em casa para fazer esta oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo do livro do profeta Daniel. Ore comigo. Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e santo Espírito se faça presente agora em nosso meio, para que ao lermos as páginas sagradas desse livro, a Tua vontade seja revelada para a nossa vida e nós busquemos compreender os planos e propósitos que o Senhor tem para todos nós. Fica com todos nós. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Pois bem, já munidos com a nossa Bíblia, nós vamos começar o estudo. E eu quero convidar você então a irmos lá para o Antigo Testamento, para a página 588, página 588, você que está em casa nos acompanhando, talvez a paginação que eu mencionar aqui não confira com a sua Bíblia, mas você pode aí pegar a sua Bíblia, a versão que você usa, e vamos para o livro do profeta Daniel. Antigo Testamento, página 588. Todos encontraram? Aí está o livro do profeta Daniel. Bom, o interesse por esse livro não é coisa nova. Cristóvão Colombo foi um dos que muito se interessou pelo livro do profeta Daniel. E um outro vulto da história que todos nós conhecemos, Isaac Newton. Isaac Newton, cientista, matemático, mas ele escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. E nós vamos, aqui no Bíblia Fácil, vemos algumas coisas que Isaac Newton disse sobre o livro do profeta Daniel. Então, o interesse desse livro é antigo. Há muitos anos tem despertado interesse. E eu queria apresentar para vocês 4 razões pelas quais deveríamos estudar o livro do profeta Daniel. A primeira delas é porque o livro está na Bíblia. E se ele faz parte do cânon bíblico, que soma 66 livros, certamente Deus o inspirou. Só estão aqui nesse livro sagrado livros inspirados. Então foi o próprio Deus quem inspirou o livro do profeta. Um segundo motivo para estudar Daniel é que esse livro traz para nós uma mensagem de esperança e otimismo. E nunca na vida do nosso planeta precisamos tanto de esperança e otimismo quanto os dias que estamos vivendo. Um terceiro motivo é que é dirigido especialmente para os nossos dias. E quando eu falo nossos dias, eu estou falando dos dias atuais. Nós iremos descobrir de que a mensagem desse livro foi endereçada para as pessoas que vivem no século 21. E, finalmente, porque o próprio Cristo indicou esse livro. Nós acabamos de ler em Mateus 24:15 que Jesus fez menção do livro do profeta Daniel. Se o próprio Cristo fez menção, é porque eu e você devemos dar atenção também a esse livro. Agora, um detalhe interessante. O livro do profeta Daniel está no Antigo Testamento. E nós geralmente ensinamos de que todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Essas são as duas línguas principais. Mas o livro do profeta Daniel, ele apresenta um elemento interessante. Dos capítulos 1 ao capítulo 2, verso 4, Daniel escreveu em hebraico. Mas do capítulo 2, verso 4, na segunda parte, até o capítulo 7, 28, Daniel escreveu em aramaico.
E a partir do capítulo 8 até o final do seu livro, ele voltou a escrever em hebraico. Não existe outro livro da Bíblia nesse formato. Por que Daniel escolheu usar o hebraico e o aramaico? Bom, isso aqui é simples de explicar. É porque o conteúdo do capítulo 2, verso 4 a 7, 28, interessava de uma forma especial as pessoas que viviam nos seus dias. E nos dias dele, a língua aramaica era usada de uma forma mais intensa. É por isso que ele fez questão de, quando falar ao povo dos seus dias, ele usou esta língua. E o aramaico e o hebraico são línguas primas, assim como falamos do português e do espanhol. A similaridade é muito grande. Então esta foi a língua original em que ele foi escrito. Agora nós iremos aprender de que o livro do profeta tem uma divisão muito clara, e no estudo vocês irão perceber. Qual é essa divisão que Daniel faz? Dos capítulos 1, que você tem aberto aí, até o capítulo 6, essa é a divisão histórica de Daniel. Já dos capítulos 7 ao capítulo 12, nós temos uma divisão ou a seção profética. Então o livro está muito bem dividido. Metade do livro trata basicamente de história e tem uma profecia. Já do 7 ao 12, basicamente trata de profecia e tem uma história. Assim o livro se mescla entre profecia e história. E nós vamos agora voltar ao passado para aprender essas histórias e compreender estas profecias que ele revela. Agora, quais são os objetivos da parte histórica do livro do profeta Daniel? Quando estudamos a história, e aqui estão 6 capítulos e as histórias em cada um deles, o que essas histórias querem nos ensinar? As histórias nos ensinam como podemos nos preparar para o fim dos tempos. Elas falam de fé, coragem e esperança. Então, ao passarmos os 6 capítulos históricos, nós iremos nos admirar com a fé e a coragem desses personagens. Mas essas histórias vão nos encher de esperança. Já dos capítulos 7 ao 12, nós iremos estudar as profecias. E ao estudarmos essas profecias, qual é o objetivo da profecia? Temos 2 objetivos. O primeiro deles, as profecias tratam dos grandes eventos através da história e apontam para um período chamado Tempo do Fim. E nós iremos descobrir quando é que se iniciou esse período chamado Tempo do Fim. E um segundo objetivo da profecia é habilitar o povo de Deus a se preparar para o futuro, aumentar nossa confiança e fé na palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que o estudo de Daniel nos prepara para o tempo do fim, ele aumenta a nossa confiança nesse livro, no livro sagrado de Deus. Um outro detalhe que eu tenho que participar para vocês. A Bíblia tem 2 tipos de profecias. Daniel é um livro profético, mas nós temos 2 tipos de profecias em toda a Bíblia. A primeira característica, ou a primeira classe de profecias, são as profecias clássicas. O que são profecias clássicas? São profecias que maiormente têm a sua aplicação para os dias do profeta. Então, quando falamos em profecia clássica, por exemplo, o livro do profeta Isaías é um profeta clássico. E as profecias de Isaías, elas têm uma aplicação para os dias dele. Por exemplo, Jonas também profetizou a destruição de Nínive, mas essa destruição de Nínive tinha a ver com os seus dias. Isso é uma profecia clássica. Agora, há outro tipo de profecia, nós chamamos de profecias apocalípticas. E a profecia apocalíptica, ela tem um objetivo. Ela aponta para o final da história. A profecia apocalíptica, ela se centra nos últimos eventos da história humana. Então, Daniel, basicamente, é um livro profético apocalíptico.
Você vai ter 2 livros na Bíblia com essa característica, Daniel e o próprio Apocalipse. Agora, esse livro de Daniel tem sido muito criticado ao longo da história. E os críticos dizem o seguinte: as profecias de Daniel eram místicas e alegóricas, que não existiam provas históricas ou arqueológicas que as confirmassem. Então, o livro de Daniel foi muito criticado sempre. E os críticos diziam o seguinte: essas profecias que vocês leem aqui, essas histórias de Daniel na cova dos leões, de uma fornalha ardente em fogo, ou das profecias das 70 semanas, de 2.300 dias, essas profecias não têm prova histórica ou arqueológica. O que aconteceu? Começou a surgir no cenário mundial e estudiosos, arqueólogos, e começaram a comprovar a historicidade da Bíblia. Por exemplo, Robert Caldwell, que é um desses estudiosos, ele descobriu através da arqueologia de que Babilônia era um grande centro econômico e político no Antigo Oriente Médio, na metade do 1º milênio, ou seja, 600 a.C. E é justamente a época em que viveu Daniel. Então, a partir dessas pesquisas, a arqueologia começou a provar a historicidade de Daniel. Vários tabletes cuneiformes, que eram um tipo de tabletes, uma escrita antiga, eles pegavam um pedaço de argila e ali cunhavam ou prensavam alguns tipos, alguns formatos, em formas de cunha, por isso chamamos escritos cuneiformes. Alguns desses achados começaram a mostrar vários nomes que Daniel menciona. Um deles, por exemplo, Nabucodonosor, ou seja, Nabucodonosor. Então a arqueologia começou a mostrar a veracidade desse livro. Um outro detalhe interessante: vários tabletes cuneiformes foram sendo achados e então confirmaram a existência de Nabonido como sendo o último rei da Babilônia. Quando a Babilônia cai, ele reinava e Nabonido viajou para Tema por um período e deixou em lugar dele, governando Babilônia, Belsazar. E a Bíblia vai falar de Belsazar. Você percebe como que a história está aproximando-nos do livro de Daniel? Então nós estamos descobrindo a historicidade. E um ponto interessante: esta foto que você está vendo aqui é chamada o tijolo de Nabucodonosor. Essa é uma descoberta arqueológica recente e a novidade que eu tenho para vocês é que esse tijolo, que traz o nome de Nabucodonosor, encontrado na Babilônia, atual Iraque, está a apenas alguns quilômetros de vocês. Ele está aqui no museu do UNASP, que é a Universidade Adventista de São Paulo. E eu espero que o diretor do programa pegue vocês a qualquer momento desse e leve vocês lá no museu para ver esse tijolo. Ou seja, não existe dúvidas de que o livro de Daniel é um livro que tem provas arqueológicas. E nós iremos descobrir coisas maravilhosas, mostrando que esse livro tem uma mensagem para os dias atuais. Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, vamos continuar a aprender sobre esse extraordinário profeta, Daniel, e as lições para os nossos dias. Ok, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, nessa nova temporada falando sobre o profeta Daniel. Eu disse para vocês que o programa de hoje, o primeiro programa, está cheio de surpresas. E uma delas é que nós preparamos um lindo guia de estudos também sobre o livro de Daniel. Esse guia de estudo que nós preparamos com muito carinho para você contém 16 temas da Palavra de Deus, os mesmos temas que nós iremos estudar aqui no programa, e você poderá solicitar para Novo Tempo, e esse guia é inteiramente grátis. Você pode ligar para nós no 0 Operadora 12
2127-3121, ou você acesse o blog do programa, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai preencher um formulário com os seus dados postais e nós vamos enviar esse lindo guia para a sua casa inteiramente grátis. Esse é mais um presente que os Anjos da Esperança da Novo Tempo proporcionam para nós oferecermos aos nossos telespectadores. Pois bem, estamos agora de volta para a segunda parte do nosso estudo e nós, na primeira parte, vimos a respeito da historicidade do livro de Daniel e de várias descobertas arqueológicas que estão confirmando aquilo que o profeta escreveu. Agora, olha que coisa interessante. Quando a ciência ou a arqueologia começou a comprovar o livro de Daniel, o que fizeram os críticos? Antes, eles diziam assim: o livro não pode ser inspirado por Deus porque não existe prova da existência desses personagens e nem das histórias. Mas a arqueologia começou a provar isso. Agora a crítica mudou de lado. Sabe o que eles dizem agora? Não pode ser Daniel um profeta porque as suas profecias foram muito precisas. Logo, ele deve tê-las escritas depois dos fatos ocorridos. Ou seja, antes diziam assim: o livro não é inspirado porque não há prova arqueológica. Aí encontraram umas provas. Não, agora ele não pode ser um profeta porque deu muito certo. O que ele falou aconteceu ao pé da letra. Então só pode ter acontecido uma coisa: ele escreveu depois do evento. É lógico que não. Tudo deu certo porque Deus foi quem orientou Daniel a escrever. E nós iremos aprender de que o profeta Daniel, ao escrever o seu livro, ele contou com a assistência de um anjo muito especial, chamado Gabriel. E nós entendemos que esse anjo Gabriel é o anjo mais poderoso do céu. Aparecida? Pastor, no início você falou sobre dois pesquisadores, cientistas que se interessaram por esse conhecimento, né? Que foi o Isaac Newton e o outro que eu me recordo... Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo. O que levou eles a ter esse interesse pela ciência e pelo conhecimento deles de pesquisadores a estudar isso também? O que despertou a princípio isso? Muito boa a sua pergunta. E quem sabe essa pergunta que a Aparecida fez seja a sua dúvida. Por que algumas pessoas se interessaram tanto pelo livro de Daniel? Sabe por quê, Aparecida? Porque esses homens, por serem cientistas, Isaac Newton, por exemplo, ao estudar a história secular e depois começou a olhar a Bíblia, ele percebeu de que a Bíblia se antecipou nos eventos históricos. Ele começou a perceber que a Bíblia falava de coisas de que a história secular só veio confirmar, ou mesmo a ciência, séculos depois. Você quer ver uma coisa? Quando nós tomamos a Bíblia, lá em Jó, o livro de Jó, que nós cremos ser o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, declara de que Deus mantém a terra suspensa sobre o nada. Ora, como Moisés, que é o autor de Jó, iria saber de que a terra flutua no espaço? Se mesmo naqueles idos a crença era de que a terra estava montada sobre 5 pilastras. Depois vieram outras crenças, de que a terra tinha um fim, de que a terra não era redonda e tantas outras. A Bíblia já falava do peso do vento, quando Santos Dumont nem sonhava ainda em inventar o avião. E hoje o avião só pode voar porque o vento tem peso. E esse peso o mantém no ar. Quantas coisas a Bíblia fala. E esses homens, particularmente Isaac Newton, começou a perceber isso. E aqui está, Aparecida, uma das obras que nós iremos consultar aqui nesse programa. Esse livro foi escrito por Isaac Newton. Ele escreveu um comentário sobre os livros de Daniel e Apocalipse. E nós vamos agora ler a Bíblia e ver o que Isaac Newton falou sobre a Bíblia. Então nós vamos agora, a proposta desse programa é estudarmos a Bíblia à luz da história secular, porque o melhor intérprete para a profecia é a história. Esta é a proposta dessa temporada. Nós vamos buscar na história secular a comprovação para as profecias. O
que os historiadores registraram que a Bíblia, e especialmente em Daniel, já havia antecipado. Então o interesse desses homens surgiu porque eles começaram a perceber de que a Bíblia havia se antecipado séculos, milênios na história. E nós vamos ver isso nas páginas do livro de Daniel. Um outro detalhe que nós devemos entender. O nome do profeta. Abra sua Bíblia aí. E esse primeiro tópico, no capítulo 1, diz assim: a educação de Daniel e seus companheiros, certo? É assim que aparece Esse é um tópico que eles colocaram aqui. No original, claro que não tem isso, mas é porque esse é o tema da Bíblia. Então, Daniel é o nome do jovem que foi levado cativo para a Babilônia. Nós iremos ver isso com mais detalhes na semana que vem. Agora, olha que interessante. A palavra Daniel está dividida em duas raízes. Primeiro, Dan e depois El. O prefixo Dan é uma lembrança, faz referência a uma das 12 tribos de Israel, justamente a tribo de Dan. E o sufixo El é Deus em hebraico, Deus no singular. E a palavra Elohim é Deus no plural. Então, El é singular e Elohim é plural. Então, se você pegar a expressão Dan, que era a tribo dos juízes, com a expressão El, o nome de Daniel é Deus é meu juiz. É isso que significa etimologicamente o nome de Daniel. Deus é meu juiz. De fato, no livro do profeta, nós iremos aprender de que ele entregou sua vida nas mãos do justo juiz. E nós iremos, nas páginas desse livro, descobrir de que, a despeito das injustiças humanas, há um Deus que governa sobre todas as coisas. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, a história caminha porque Deus dá a ela a direção. E, finalmente, todo ser humano um dia vai comparecer perante o juiz de toda a terra, que é Deus, para dar conta do bem ou mal que fez por meio do seu corpo. É o que ensina a Bíblia. Agora eu queria convidar você a irmos para o último capítulo de Daniel. No capítulo 12, versículo 4 e depois versículo 9, esse texto vai responder a seguinte pergunta: para que tempo as profecias de Daniel se aplicam? Olha aí na sua Bíblia, Daniel capítulo 12. Primeiro versículo 4. Assim foi dito para Daniel: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até quando? O que diz a sua Bíblia aí? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O anjo disse para Daniel: Daniel, terminou de escrever o seu livro? Sela esse livro. Esse livro vai ficar selado até o tempo do fim. Mas no tempo do fim, muitos o esquadrinharão, muitos o estudarão, e a ciência, o conhecimento do seu livro vai se multiplicar. É isso que o anjo está dizendo para Daniel. Agora olha para o versículo 9. E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até quando? Até o tempo do fim. Mas então, quando é esse tempo do fim, de que esse livro de Daniel seria compreendido? Eu vou tratar desse tema com mais detalhes, mas eu vou antecipar para vocês. Existem duas datas que marcam o início do tempo do fim. Eu vou dizer a data agora, não vou explicar por quê, mas num estudo nosso futuro,
eu vou explicar em detalhes o porquê dessas datas. E as datas são 1798 e 1844. Guarde essas duas datas na mente de vocês. 1798 e 1844. A partir dessas datas, chegaria o tempo do fim, e o tempo do fim chegou, e o livro do profeta Daniel, que antes desse período não poderia ser compreendido plenamente, agora pode. Você entendeu o que o anjo está dizendo para Daniel? Daniel, sela o livro. Ele só vai poder ser desselado no tempo do fim, porque as mensagens proféticas do seu livro se referem ao tempo do fim. E eu estou dizendo para vocês que esse tempo do fim começou em duas datas específicas, 1798 e 1844. Eu não vou dizer hoje o porquê dessas datas, mas aqui no Bíblia Fácil Daniel, nós iremos examinar esse livro e você vai descobrir na Bíblia e na história de que essas datas se confirmam como a chegada do tempo do fim. Nós que estamos vivendo no século 21, já estamos vivendo nos dias em que o livro de Daniel foi desselado, aberto, e as profecias nele contidas estão abertas para o nosso estudo e compreensão. Um outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Após 1798 e 1844, estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade. Eu e você podemos fazer parte da geração que está vivendo os dias do fim da história do nosso planeta. E ao estudarmos esse livro, Daniel, nós iremos descobrir de que o tempo do fim chegou e agora o maior evento de todos está se aproximando. E sabe qual era o maior evento de todos? A volta de Jesus a essa terra. E esse livro falará muito sobre a volta de Jesus, porque este é o maior evento da história humana. Abra sua Bíblia em Daniel e dê uma olhada para o último capítulo, que é o capítulo 12. Olha o que disse o anjo para Daniel. Daniel, capítulo 12. Olhe o último verso, verso 13. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até quando? Até o fim. Pois o quê? Descansarás. E ao fim dos dias te levantarás para receber o quê? A tua herança. Daniel passou em Babilônia 70 anos cativo. Ele foi para lá escravo, com cerca de 18 anos. 70 anos lá. E quase aos 90 anos, o anjo disse para Daniel: Daniel, descansa. Você vai descansar. O anjo falava da morte. Mas no final dos dias, quando Cristo voltar, você vai acordar. Daniel está sepultado lá em Babilônia, lá no Iraque. Nós não sabemos mais aonde está a sepultura dele. Mas quando Cristo voltar, aquela sepultura vai se abrir. E o anjo disse que ele vai se levantar para receber a sua herança. Qual é a herança de Daniel? É claro que é a vida eterna, mas tem uma outra herança especial para ele. E sabe qual é? Ele vai se encontrar com pessoas de todas as gerações que tiveram contato com o seu livro e através do seu livro conheceram o Deus do céu. Essa será a recompensa. Daniel vai se encontrar com pessoas que através do que ele escreveu aceitaram a Cristo como Salvador.
E elas estarão salvas também. E Daniel vai querer conhecer essas pessoas. E eu e você somos candidatos ao mesmo céu que Daniel. Você que me assiste em casa, eu tenho uma pergunta para você. Estamos vivendo os últimos dias da história humana. A palavra de Deus declara em 2 Timóteo 3, 1 a 4, que nos dias atuais os homens seriam avarentos, jactanciosos, zombadores, arrogantes, inimigos, antes amantes dos prazeres que amigos de Deus, atrevidos, desafeiçoados, caluniadores. Não é esse o mundo que nós estamos vivendo? A profecia disse que este é o mundo antes que Jesus volte. Se estamos vivendo o tempo do fim, desde 1798 e 1844, se as profecias já estão se cumprindo, se Cristo está às portas, eu preciso advertir você de uma coisa. Você está edificando sua casa aonde? Sobre a rocha ou sobre a areia? Foi Cristo quem contou esta história. Ele quem disse de que a casa é a nossa vida. E eu posso construir a minha vida sobre a rocha ou sobre a areia. O que é construir a minha vida sobre a rocha? É voltar-se para o livro de Deus. É nas páginas desse livro descobrir qual é a vontade dele para a minha vida. É aqui nas páginas desse livro descobrir o que é certo e o que é errado. No mundo onde cada um faz o que bem entende, no mundo onde cada um caminha para onde deseja, no mundo onde não há mais absolutos, onde a verdade é relativa, onde cada um faz a sua verdade, a Bíblia permanece como a pura verdade de Deus. E se você quiser construir a sua vida sobre a rocha, que é Cristo, você tem que se voltar para esse livro. É por isso que nós aqui estamos, para estudarmos esse livro. E de uma forma especial, o livro do profeta Daniel. Por isso, eu convido você para, ao longo destas semanas, nos voltarmos para esse livro e fazer dele o alicerce de nossa vida. Qual será a sua resposta? Qual será a sua decisão? Toma-me, Senhor, toma meu coração, pois não o posso dar. Ele é tua propriedade, conserva-o puro e bom, conforme o teu querer, pois sozinho eu não vou conservá-lo para ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu querer. Molda-me, forma-me, eleva-me numa atmosfera pura e santa, onde a
ti, mas eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tua luz. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. É isso que acontece quando nós estudamos a Palavra de Deus. Nós nos colocamos no terreno sagrado e o Espírito Santo começa a influenciar nossa mente e nosso coração. Nós somos levados a uma atmosfera pura e santa, aonde as ricas correntes do amor de Deus, elas fluem para nossa alma. Quando você toma a decisão de estudar a Bíblia, você se coloca num terreno sagrado. E ao estudarmos o livro de Daniel, nós estamos pisando em terreno sagrado. Faça o compromisso de, a partir de hoje, todas as semanas, reservar tempo para aprender as profecias que esse livro ensina. Eu e você, que aqui estamos, vamos aproveitar esse tempo para compreendermos a vontade de Deus conforme revelada em Sua Palavra. Ore comigo agora. Pai Santo, muito obrigado porque a Tua Palavra está à nossa disposição. Muito obrigado porque nós temos liberdade religiosa em nosso país e nós podemos abrir esse livro e compreender as Tuas verdades para a nossa vida. Ajuda-nos com o Teu Espírito Santo, para que todas as vezes que nós abrirmos esse livro, o Senhor fale ao nosso coração, para que entendamos perfeitamente a Tua vontade para a nossa vida. Abençoa-nos a todos nós. Abençoe aqueles que estão em casa agora nos assistindo. Que o Teu bom e Santo Espírito se aproxime deles e que a influência do céu nos cerque a todos. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, amigo, que esteve sintonizado no Bíblia Fácil na primeira semana dessa nova temporada. Na semana que vem, estaremos juntos para o primeiro capítulo de Daniel. E nós iremos aprender, já no primeiro capítulo, duas forças antagônicas nesse universo, lutando pela mente, pela vida do ser humano. Eu te espero em nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe. Chegamos ao fim do nosso primeiro estudo da série de Daniel. Agora é hora de refletir sobre o que você aprendeu. Clique no link abaixo para responder ao seu estudo e enviar suas respostas. Este é um passo importante para consolidar o que Deus falou ao seu coração. Até ao nosso próximo estudo.